Lá em João 4 está narrada a história de um encontro inusitado. Jesus encontra uma mulher samaritana à beira de um poço em Samaria. E o inusitado desse encontro é que essa mulher ia pegar água lá sozinha ao meio-dia, um momento em que outras mulheres não iam junto com ela. E chegando lá, ela se surpreende, porque Jesus, um judeu que não se dava bem com os samaritanos, pede água a ela. E ela pergunta: como o Senhor, um judeu, pede água a mim que sou samaritana? E Jesus lhe fala: se você soubesse com quem fala, pediria água a mim, e eu te daria uma água que te faria com que jamais você voltasse a ter sede. E ela fica intrigada com aquilo e pergunta: como eu posso conseguir essa água? Dali em diante, eles começam um diálogo onde Jesus começa a perguntar: onde está o seu marido? E ela fala que não tem marido. E dali Jesus começa a revelar o passado dela. Então fica claro para ela que Jesus era um profeta. E eles começam a ter um diálogo teológico. Ela pergunta: quem é que está certo? Os samaritanos dizem que tem que adorar num determinado lugar, e os judeus dizem que tem que ser em Jerusalém. E ela fala assim: eu sei que quando o Messias voltar, o Cristo vier, ele explicará tudo. E pela primeira vez, Jesus revela diretamente a sua identidade a uma mulher samaritana. Ele diz: eu sou o Messias, aquele com quem você está falando. E é interessante isso porque Jesus não se revelou diretamente sequer para os seus discípulos. Ele ficava perguntando: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? E para aquela mulher, ele disse diretamente: eu sou o Messias. E o que é que me chamou a atenção nessa história? O que é que eu trago para a minha vida? Primeiro, essa história mostra o quanto o nosso mestre não estava preso a paradigmas. Ele não estava com os discípulos ali intencionalmente, porque ele sabia que os discípulos poderiam atrapalhar aquela conversa. Então, Jesus, ele tem intencionalidade em chegar em quem precisa dele. E ele não está nem aí para o que os outros poderiam pensar. E outra coisa que me chama muita atenção é que Jesus escolheu uma mulher que tinha um passado totalmente desaprovado pela sociedade daquela época. Mas uma característica dessa mulher é que ela falava muito. Por quê que eu cheguei a essa conclusão? Porque depois desse encontro com Jesus, ela saiu e contou para todo mundo o que tinha acontecido, o encontro que ela tinha tido. E em razão disso, muitas pessoas creram nele, buscaram a Jesus e houve muitas conversões ali em Samaria. Então, aquela mulher de passado desregrado, ao ter um encontro genuíno e real com o Senhor, se tornou, na verdade, uma evangelista naquele lugar. Então, o Senhor sabe do coração e Ele sabe o que a gente pode se tornar, independente do que tenha ocorrido conosco, com o nosso passado. Ele tem água, uma água que sacia a nossa sede e que faz com que não tenhamos mais falta de nada. Se a gente trouxer essa história para os dias atuais, a gente pode pensar: a água do poço é a nossa necessidade sempre de ter mais, de nunca estar satisfeito com o que temos. E quando Jesus oferece o que vem dele, é como se todos os buracos se preenchessem. Então você não tem mais que buscar nas coisas desse mundo, em coisas materiais ou em outras pessoas, algo que você já recebeu diretamente dele. Então isso é saciar a sede. É você não colocar em coisas externas o que você já tem em abundância vindo do Senhor Jesus. Então, essa história fala muito comigo, mostra o quanto o Senhor tem intencionalidade em chegar em pessoas que para o mundo podem não valer nada, mas que para Ele
tem um grande valor e um grande propósito. Amém? Que Deus abençoe o seu